Neste vídeo nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do projeto CashOS. O CashOS, que é uma distribuição baseada em Arch Linux, que tem como objetivo trazer para o usuário desempenho e objetividade. Na verdade, esses têm sido os termos que as pessoas têm utilizado tanto na rede vizinha de vídeos curtos, como aqui também no YouTube ou em outros lugares na internet, a respeito dessa distribuição. Porém, eu vou fazer aqui uma apresentação do sistema para você, onde você vai perceber se realmente é uma boa alternativa para o seu uso ou se necessariamente não é o que você está buscando neste momento para instalar no seu desktop e fazer a utilização diária. O primeiro ponto sobre o CashOS é que ele não pode ser instalado sem conexão com a internet. Se você estiver em um lugar onde você não tem acesso à banda larga de internet, ou seja, onde você possa utilizar livremente a internet, provavelmente você não vai conseguir instalar o sistema, porque eu tentei instalar sem a internet e ele dizia que para prosseguir com a instalação, você precisa ter conexão com a internet. Não sei se existe outro modo de fazer instalação via terminal ou por comandos avançados, porém, não era o meu objetivo fazer o uso como um usuário avançado, fazer pesquisas avançadas. Eu estava ensinando, obviamente, o uso de um usuário comum, um usuário que talvez nunca tenha tido tanto contato assim com o mundo Linux, ou até um usuário casual que tem contato ali com uma distribuição Debian, com Ubuntu, com Linux Mint, um Zorin OS, mas que não sabe manipular tão bem assim o terminal, não sabe tanto de Bash. Então, se você precisa instalar um sistema que não tenha acesso à internet, o CashOS não vai ser uma boa opção para você, porque você vai precisar sim ter conexão com a internet para fazer a instalação. Quero salientar também algo muito importante. Se o seu setup não for tão forte assim, ou seja, se você tiver um mínimo de memória RAM, como por exemplo 3 GB, 4 GB de RAM, se o seu processador também não for tão forte assim, você pode encontrar alguns engasgos, principalmente quando você for instalar o sistema, porque quando você inicia a ISO, ou a ISO se você preferir chamar em português, é preciso que essa ISO seja carregada para a memória RAM, e esse processo costuma demorar um pouquinho. Mesmo nesse computador que é bem modesto, eu tive uma demora de 5 minutos. Se o seu setup for mais modesto ainda do que este que eu estou utilizando, você pode encarar uma demora muito grande e isso pode fazer com que você venha perder a paciência. Nada que impeça o sistema de ser instalado e utilizado. Inclusive, eu estou gravando através desse setup modesto, onde esse carregamento demorou uma média de 5, 6 minutos. Ao iniciar pela primeira vez o seu sistema CashOS, você vai ter aqui a tela de boas-vindas. Quando você inicia pelo pendrive, a primeira vez vai estar em inglês, porém você pode ajustar aqui através desse menu que está na parte inferior do lado esquerdo. Quando você inicia o seu sistema na linguagem que você instalou no seu HD ou no seu SSD, no seu NVMe, a linguagem que vai aparecer por padrão foi a que você selecionou na instalação. Aqui no meu caso foi a em português. E como você pode ver, é a tela comum das boas-vindas que nós temos tanto no Big Linux, como nós temos em diversas outras distribuições. E aqui você vai ter a parte de documentação para você ler a respeito, as informações dessa versão, a wiki para você saber aqui a respeito de como você pode utilizar o sistema, o fórum, onde você pode interagir com outras pessoas que possam estar tendo situações semelhantes a que você está encarando após instalar o seu sistema, as aplicações do CashOS, o projeto você pode contribuir também no desenvolvimento ou você pode inclusive doar. Aqui tem aplicativos e ajustes e instalar aplicativos. Você pode selecionar aqui se você quer que ao iniciar o sistema esta janela venha iniciar junto ou não. Eu vou deixar desabilitado porque eu tenho a preferência que essa tela de boas-vindas não apareça ao iniciar o sistema. Vamos falar um pouquinho de terminal. No KDE, por padrão, se você pressionar as teclas Ctrl Alt T, o console é chamado automaticamente. Porém, aqui no CashOS, quando você inicia o terminal, o console, que vem por padrão na distribuição, o console já exibe algumas informações importantíssimas que talvez você nem precise nas configurações para consultar, como por exemplo o seu processador, como por exemplo a versão do kernel. Você tem aqui todas as ferramentas necessárias já para você
ter uma noção de como o seu sistema está, inclusive até o tempo de funcionamento. Por exemplo, eu estou utilizando o sistema aqui há 50 minutos. Se você digitar o comando sudo su, você vai poder fornecer a sua senha. Eu forneci a minha senha, vou dar o comando clear. Para atualizar o sistema é pacman-syu. O comando pacman-syu vai fazer uma atualização completa do sistema. Aqui eu acabei de fazer a instalação. Nesses 50 minutos eu já rodei esse comando diversas vezes e não tinha nenhuma atualização. Agora apareceu uma atualização, vou atualizar aqui com vocês. Vou pressionar a tecla S. E como vocês puderam acompanhar, o sistema atualizou, inclusive apareceu aqui que é recomendado eu reiniciar o sistema para que as atualizações possam ter efeito. Então você pode perceber que para fazer atualizações aqui no sistema não é nada difícil. Vou dar o comando clear, não vou reiniciar agora. Agora, se eu quiser fazer a instalação de um pacote do sistema, eu vou utilizar o seguinte comando: pacman-s e o nome do programa. Quando você utiliza esse comando, você pode instalar qualquer programa que você queira aqui no sistema. Por exemplo, eu vou instalar um programa que não tem aqui, que é o VLC. Então, é um programa rápido de instalar e simples. Então, pacman-s VLC. Dou Enter, vou pressionar a tecla S para concordar e aguardo a instalação. O sistema já fez a instalação. Quando eu vier aqui no menu do CashOS e vier aqui em Multimídia, eu vou ter o VLC, inclusive exemplificado com um botãozinho de novo. Agora, se eu quiser remover este programa que eu instalei, eu vou utilizar o seguinte comando: pacman-r e o nome do programa. Ele vai perguntar se realmente eu quero fazer essa remoção. Eu vou pressionar a tecla S para concordar e pronto, o sistema vai ter removido todos os componentes referentes ao VLC. Vou dar o comando clear e agora, não menos importante, você não tem uma loja de aplicativos aqui que tenha suporte para a maioria dos programas convencionais. Ou seja, tem uma outra loja que é do CashOS, mas eu mostro ela depois. Inclusive, eu vou falar agora sobre os Flatpaks, porque é a melhor maneira de você estar utilizando programas recentes sem comprometer o seu sistema. Por exemplo, quando você quiser instalar o Flatpak no seu sistema, você vai ter que rodar o seguinte comando: pacman-s Flatpak. E aí você vai dar o S para concordar. Pronto. Aqui no meu caso, o Flatpak foi atualizado. Eu vou dar o clear. E quando você faz isso, você vai ter que reiniciar o seu sistema para que você consiga instalar qualquer aplicativo que esteja disponível ali no FlatHub. Então esta é a utilização mais simples e mais eficaz que você pode ter aqui dentro do CashOS, que ele é baseado em Arch Linux. Agora eu vou iniciar pela primeira vez o Firefox juntamente com todos vocês. O Firefox, ao que tudo indica, ele vai começar em inglês e eu já vou direto para as configurações saber qual é a versão que está sendo executada e oferecida neste momento em que gravo para vocês. Então a versão que está sendo oferecida agora é a versão 142.0 de 64 bits para as versões de Arch Linux. Este é o canal tradicional do Firefox, não é o canal ESR. Eu particularmente prefiro o canal ESR, mas para aquelas pessoas que gostam do canal comum mesmo, essa é uma boa alternativa, inclusive bastante atualizada. Não é um pacote em Snap e também não é um pacote em Flatpak. É um pacote mesmo nativo do próprio Arch Linux. Um outro ponto positivo para o CashOS é a facilidade que você tem através da loja do CashOS. Por padrão, o Arch Linux ele removeu o suporte às lojas convencionais como nós conhecemos, como por exemplo a loja do KDE não vem instalada por padrão. Se você instalar a versão do Gnome, a Gnome Software não vai funcionar corretamente. Quando eu digo não funcionar corretamente, eu me refiro a oferecer a opção de instalar os aplicativos dos repositórios oficiais. Tudo tem que ser feito através do terminal se você quiser instalar aplicativos dos repositórios oficiais. A não ser, é claro, que você vá para o AUR e consiga instalar o PAMAC, ou como por exemplo aqui no CashOS você já tem a loja do CashOS. Clicando no menu, vindo em Sistema e clicando sobre
instalador de pacote de aplicativo de software simples. Você vai ter uma mini loja do CashOS. Na primeira aba, você vai ter aqui Popular Applications, aplicativos populares. Se você clicar na opção Browsers, por exemplo, você consegue instalar o canal ESR que eu mencionei ali anteriormente quando eu estava mostrando a versão do Firefox. Você consegue instalar o Chromium, você consegue instalar o Brave e você consegue instalar até o Vivaldi e outros aplicativos relacionados também a browsers. Se você vier aqui em virtualização, você vai conseguir instalar o Gnome Boxes, você vai conseguir instalar o VirtualBox e também você vai conseguir instalar o Virtual Manager. Agora, para uma pesquisa mais elaborada, você vai clicar em Repo. O sistema vai atualizar e aqui você consegue buscar o aplicativo que você quiser. Vamos supor que eu queira instalar o LibreOffice. Olha aqui, quando você vai digitando, ele vai atualizando automaticamente ali. Olha aqui, já apareceu o LibreOffice aqui embaixo, eu nem precisei ir mais adiante. Pronto, ó, tudo relacionado ao LibreOffice aparece quando eu digito. Então, qualquer aplicativo que eu digitar aqui vai aparecer. Por exemplo, eu vou digitar VLC. Então, tá aqui, ó, já o VLC. Se eu clicar aqui para instalar, ele já vai instalar automaticamente o pacote VLC e todas as suas dependências. É uma facilidade para aquelas pessoas, por exemplo, que não gostam tanto do PAMAC. Eu sou um exemplo da pessoa que não gosta do PAMAC. Eu acho o PAMAC muito travado, por exemplo, em alguns aspectos. Mas eu reconheço sim o esforço da comunidade em fazer o AUR ser uma medida, em ser uma saída muito interessante para aquelas pessoas que gostam de mexer no formato de interface gráfica para instalar os seus aplicativos e para gerenciar pacotes Flatpaks, Snaps e assim por diante. Vamos conhecer agora um pouco do menu do CashOS e você vai ver, tecnicamente o sistema vem com quase nada. Clicando então no lançador de aplicativos ou menu para a maioria das pessoas, você vai ter aqui favoritos. Você pode deixar aplicativos nos favoritos. Todos os aplicativos, ele vai exibir todos os aplicativos que tem disponíveis no sistema. Ajuda, aí você vai ter o centro de informações, o QT assistente, desenvolvimento, aí vai ter o Kate, vai ter o Meld, o Micro e diversos outros aplicativos para desenvolvimento. Em gráficos, você vai ter um visualizador simples de imagem. Em internet, você vai ter o Firefox, o KDE Connect para as versões de KDE que já vem por padrão. E você vai ter o navegador de servidores, o Avari, que é padrão ter em todo o Arch Linux. O multimídia, você vai ter o controle de volume, o Haruna, que é uma integração do MPV Player. É a mesma coisa quando você tentar executar qualquer vídeo. Aqui o OBS Studio está instalado porque eu instalei a versão em Flatpak. Lembre-se que para instalar qualquer Flatpak você vai rodar o comando que eu ensinei e você também vai digitar para reiniciar o seu sistema ou você vai manualmente aqui em reiniciar para que você consiga instalar qualquer tipo de Flatpak. Tem o Qt V4L2 que são arquivos necessários para o Arch Linux funcionar. Em sistema, você vai ter aqui diversos aplicativos que são relacionados ao sistema, inclusive a loja que eu mostrei para você, vai ter o centro de informações, configurações do sistema, e aqui você vai ter utilitários também com o seletor de emoji, você vai ter aqui também a calculadora, você vai ter também como gerenciar e excluir arquivos que não são utilizados no seu sistema, gerenciar arquivos compactados, você vai ter o espetáculo, para você capturar a sua tela e o Vim para você editar arquivos de texto. Este é um menu que vem com tudo aquilo que é essencial de acordo com a visão dos desenvolvedores. Gerenciamento de arquivos é o famoso Dolphin. Não existe nenhuma novidade a respeito do Dolphin que eu possa trazer, a não ser nós verificarmos aqui neste vídeo qual é a versão que está sendo oferecida. A versão que está sendo oferecida aqui na data em que eu gravo é a versão 25.08.0. Uma versão bastante atualizada também, em referência a outras distribuições que eu vi recentemente. Está bem atualizado e não oferece nenhum tipo de bug. Estou utilizando até agora e não tive nenhum bug, como eu teria outras vezes quando eu utilizei o Dolphin. Impressionante como a estabilidade do KDE tem me surpreendido. Vamos agora para as configurações do sistema. Esta é a nossa interface principal no que se refere às configurações do sistema.
Aqui você consegue mudar todas as configurações do sistema relacionado às configurações rápidas. Então você pode mudar o papel de parede, o tema global, a velocidade de animação. Um clique em arquivos e pasta faz com que selecione ou faz com que abra. Por exemplo, se você quer alterar o tempo em que a tela é bloqueada, você vai vir aqui em bloqueio de tela e bloquear a tela automaticamente. Eu posso colocar aqui para nunca e pronto, vou clicar aqui em aplicar. Configurações de energia, importante. Gerenciamento de energia, e aqui eu vou fazer, por exemplo, com bateria. Com bateria, quando bloquear, eu vou colocar aqui para nunca, vou clicar em aplicar, mudar perfil, manter inalterado, vou deixar aqui no balanceado, vou clicar também aqui em aplicar, suspender quando inativo, eu vou colocar aqui em não fazer nada, desabilitar a suspensão automática resultará em maior consumo de energia. Vou clicar aqui em aplicar, com adaptador de energia, eu vou manter as mesmas configurações, e aqui o perfil eu vou deixar também no balanceado, para não forçar tanto. Em configurações avançadas de energia, deixa eu ver, nível da bateria. Nível de bateria baixo, 10%, nível crítico, 5%. E nível crítico, vou colocar aqui para desligar. E limite de carga, vou deixar aqui para 80%, o limite mínimo recomendado geralmente é de 40%, não de 50%. Eu vou fornecer a minha senha, para que realmente essas configurações tenham efeito. E pronto, aqui o sistema vai funcionar da forma como eu já configurei. Não está mais tão difícil assim mexer nas configurações do KDE. Antes era mais complexo porque os ícones eles não eram tão bem assim identificados, as letras também não eram tão claras, mas o time do KDE tem trabalhado muito forte na questão da acessibilidade e na questão também de deixar o sistema mais limpo, e isso é bom. Eu consegui me encontrar, algo que antes eu precisava ler muito e ficava totalmente perdido, porque os ícones eram iguais, as letras não eram tão nítidas como estão sendo agora. Este é o centro de configurações. Inclusive tem diversas outras, mas eu vou deixar para que você possa descobrir quando você instalar o sistema no seu desktop e possa fazer aí um teste, nem que seja em uma máquina virtual. E para finalizar, eu vou falar aqui a minha opinião do que eu percebi utilizando o sistema. Eu vejo que as pessoas confundem muito desempenho com fluidez. As pessoas pensam que quando se fala em fluidez, está se referindo a desempenho. O desempenho nada mais é do que a união de todas as peças do seu setup, resultando assim em um certo desempenho. Por exemplo, eu estou aqui num setup que é bastante modesto. É um i3 de sexta geração, um notebook da Dell, que tem 2 GHz de velocidade. Ele não vai conseguir entregar para mim um super desempenho. Já seria o oposto se eu tivesse num Ryzen de uma arquitetura AM5 com uma DDR5 rodando em uma placa-mãe de última geração que consegue entregar o máximo de desempenho, com uma placa de vídeo também no PCI Express 5, por exemplo, eu teria ainda mais desempenho. Agora, a fluidez nada mais é do que o CashOS tenta oferecer para os seus usuários. Se você está executando uma determinada tarefa que precisa de mais foco e de mais atenção, o sistema está configurado para que aquela tarefa em específico possa receber mais atenção do sistema, fazendo assim com que haja maior fluxo, uma melhor utilização dos recursos que o seu setup tem. Então não se refere aqui sobre desempenho, se refere apenas sobre fluidez. E as pessoas acabam confundindo muito e acabam criando uma aura em volta de um sistema que realmente não existe. Essa interpretação é apenas da pessoa. Também os desenvolvedores não vão tentar tirar essa aura que as pessoas criaram. Inclusive, isso dá uma certa visibilidade para o projeto. E está tudo bem, não há nenhum problema nisso. Porém, o sistema não traz desempenho, ele traz fluidez. E fluidez não é igual a desempenho.